Salve, salve, família da paz! Chegou a sexta-feira e é dia de Pó de Paz. Estamos aqui reunidos para mais um episódio. E esse, se eu fosse você, eu ia na sua cozinha, na sua área de... Onde você guarda papel, sabe? Papel toalha, guardanapo, pegava o seu, punha do seu ladinho, pegava uma água porque você vai desidratar. Porque hoje o tema do nosso episódio é famílias numerosas. Ué, Larissa, você vai falar dos seus 3 filhos? Não, eu vou poupar os meus 3 filhos. Vitor vai poupar os 2 pequenos dele. E hoje o Senhor nos agraciou com esse casal que vai se apresentar para você. Eu acho que você que mora em Campos já deve conhecer. Porque eu que sou de fora conheci. Eles vão se apresentar e contar quantos filhos eles têm. E a gente vai desenrolar uma conversa que eu creio que vai mover o teu coração. Mover de muitas barreiras que você tem no seu coração. Sobre as formas que você tem os seus filhos. E quantos filhos você tem. Vamos lá? Se apresenta pra gente, gente. Vai, amor. A gente é Rafael. Rafael, fala no microfone, Rafael. Eu não consigo ficar parado. Ele não lida muito bem com o microfone. Não, eu não consigo ficar parado aqui, paradinho. Não gente, consigo. É 2 elétricos, então, Não, eu não sou. Carol eu não é. Eu sou a fleumática da história. Ele é o colérico. Eu chego em casa do trabalho, sou eu brincando de lobisomem com 4 crianças, apagando luz, correndo. Spoiler, vai. É. Você é o Enfim, terrível. sim. Isso. Tá, então conta você. Olha pra aquela câmera lá, faz um Meu nome é Rafael, a gente tem 4 filhos. Nalu, Maria, Malu e Cauê. Isso, manda um coraçãozinho, eles vão assistir, ficar feliz. Ó, mamãe e papai na TV. São 4 bênçãos, levados, agitados. Abençoado. Em nome de Jesus, Você sabe, mais. né? Palavra profética, né? É. Você já falou Abençoados. abençoados. A gente profetiza. Mas são nossas bênçãos. É. A gente vai contar um pouco aqui de tudo que a gente viveu, do todo o nosso processo. Não foi fácil. Mas hoje em dia, que eu estava brincando que chegar em casa do trabalho e ver as 4 crianças no sofá, e quando a gente chega, tanto eu como Carol, os 4 vêm correndo. É muito prazeroso. Esse dia a gente estava numa pracinha, Carol estava na pracinha com eles, eu cheguei andando no serviço, vieram os 4. Papai, papai, papai. É uma você não procissão. consegue nem abraçar. Você vai. Falta braço. Falta braço, falta mão. Mas a gente está aqui para contar um pouco disso. É. Meus amigos, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer muito o convite. Na hora, quando você mandou o convite, eu fiquei assim... Podcast, meu eu Deus. falei pra Rafael, ele falou, como assim? Isso tem a gente está Campos? acostumado a ser chamado para outras coisas. É. Agora, podcast, E a isso gente, é novo. a gente ficou muito feliz. Segundo ano já. Ai, glória a Olha aí. Deus. A gente não sabia, mas depois aí eu entrei no canal, falei, nossa, que incrível, muito rico, né? São formas de a gente comunicar aquilo que a gente está vivendo como igreja e a cultura do reino na terra, mas eu fiquei muito feliz, quero muito agradecer. Eu tô me sentindo, assim, muito... com um senso de responsabilidade muito grande a partir daquilo que a gente vai colocar na mesa, né? A gente vai colocar o nosso coração aqui, né? Quem anda com a gente sabe que a gente é muito a gente, assim. Inclusive, tem lugares que nós não somos chamados justamente por isso, que a gente é muito a gente, né? Então, a gente não consegue chegar em um local. Isso é muito formal. não. A paz do Isso Senhor é um Jesus. problema, né? A gente chega aí, tudo bem? Beleza? Ai, Vamos gente, embora. Desculpa você, mas hoje tem 3 doidos na mesa. Então. A gente é muito assim. Aqui, eu tenho um ponto de equilíbrio. O Matheus divide a mesa comigo. Hoje ele não tá. Matheus fez falta. E ele é o ponto de equilíbrio. Ele fica quietinho, do lado dele com umas perguntas super profundas, né? Reflexivas. Né? Tem que ter. Não. Então, assim, esse senso de responsabilidade é justamente porque a gente vai colocar o nosso coração aqui na mesa, né? Mas, né, meu nome é Carol, né? Nós somos da Igreja Face a Face. Nós temos 4 filhos, como o Rafael falou, 2 pela via biológica, 2 pela via da adoção. Hoje o que nós estamos vivendo não foi planejado, eu quero adiantar isso. A gente não escreveu isso na nossa história, muito pelo contrário. O que a gente escreveu na nossa história, a gente sempre esteve disponível para aquilo que Jesus quisesse fazer por meio da nossa casa. Isso sempre foi claro, assim, nas nossas orações, né, amor? Então, já que a gente se disponibilizou, são orações perigosas, assim. Já que a gente... Aqui, né? Quando você fala, cuidado. Sim, a gente se disponibilizou, então o Senhor falou, então vocês estão disponíveis, então eu vou usar. Então, já quero adiantar que não foi algo planejado, arquitetado, apesar da gente saber que a gente viveria a adoção de fato, mas não da maneira que se sucedeu. Foi realmente... Foi algo que o Senhor preparou. Sim, Ele já tinha colocado literalmente. no nosso coração um tempo atrás, mas em 2020. Aconteceu várias coisas que a gente não conseguiu, porque a gente pode até falar isso, mas Deus já estava preparando
As crianças. Sim, Essas crianças, eram pra- Malu, eram- eram para ser eles. Nós éramos preparados, estávamos sendo preparados e separados para sermos pais de Malu e Cauê. Uhum. Isso. Mas quando no namoro, vocês têm uma história, eu fui lá olhar as fotos. Stalkeou. Aham. História, eu faço meu trabalho bem feito. Eu entrei. Vocês falavam em ter muitos filhos? Isso era uma No vontade? namoro? Não, É. namoro a gente era... Vocês eram vida da louca, né? a gente era bem doido. A gente fazia... Testemunho não dá pra ser hoje, tá, gente? É. Eu não testemunho, tem que ser outro episódio. Amém. A gente viveu uma vida bem doida. A gente não pensava... A gente não Nem pensava em no Jesus. futuro. A verdade é, a gente vivia um dia de cada vez, é isso aí, vamos fazer isso hoje. Não tinha... Tá, mas e a faculdade para pensar no Era futuro, como se pra fosse gente o ter uma último dia casa? sempre. Vocês Não. estão juntos desde que idade? Desde. Você- Eu Há ia. quantos anos? É mais fácil É. do que falar a idade. Eu vou deixar ela falar, 13 Vamos ver se anos. ela porque... sabe. Não, eu sempre acerto. Ele é o que mais lembra. 13 anos. 13 Estamos anos, juntos há claro 13 que é 13 anos. 13 anos. Acertou. Acertei. Acertei. Acertamos. Eu acertei. 13 anos juntos. 13 anos E aí, juntos. quando vieram as meninas, foi planejado ou foi... Também não. Enrolou? A primeira foi a gente na vida louca aí. A gente era namorado ainda, Era né? casado, não conhecia Jesus, nada. Nós éramos usuários, inclusive. Então, Nalu chegou num cenário assim, bem difícil, Nossa, dá pra assim. entender. Enfim, você vai saber daqui a pouco. Então, Nalu chegou num cenário assim, bem difícil. Assim que eu descobri, né, a gravidez, eu parei, né, do que eu estava fazendo, mas ele continuou. E aí, essa questão, né, da abstinência foi muito difícil, porque ele continuou e eu do lado, né, o organismo pede, né, isso, mas eu realmente me privei disso por ela. E aí, depois que Nalu nasceu, que o Senhor nos encontrou, porque até então a gente estava perdido aí. Vagando pelo mundo. Nosso Deus Então, era faz o 9 anos ventre. que vocês estão no caminho do Senhor. Isso aí. E aí, a segunda já foi planejada. A segunda já foi planejada. Aí, vamos lá. 2 filhas, cabe no braço. Sim. Tá tudo bem Todo aqui, mundo leva pra qualquer feliz, canto, sim. cabe dentro de um... Lava- Cabe dentro do carro, É. isso é um Eu ponto tenho 3, cabe no importante. Agora não cabe no carro de vocês. Não cabe, a gente já tá estamos orando por um carro, de 7 pedindo a lugares. Deus um Eu carro. também oro, por causa que meus filhos vão namorar, vão andar com amigos, não tá cabendo. A gente precisa de uma Towner, uma Topic. Não. Um carro de 7 lugares, uma spin. Uma Kombi. Uma spin tá Eu falei, ótimo. amor, vamos comprar uma Kombi. A gente faz igual a Virgínia, bota aquele desenho do lado, sabe? Ela bota no avião, eu boto na Kombi. Mas eu gosto da Kombi. Eu acho Eu incrível, não sei se vai cara. ter manutenção. Eu acho Esses dias incrível. eu mandei pra ela uma Kombi. Falei, mas Carol, você já imaginou? Eu aqui na Kombi. volante. Não dá. Cara, mas eu acho Nesse incrível. percurso, né? Mas peraí, tá com as duas, cabe no Sim. braço, todo mundo acha lindo, 2 bichinhas lourinhas, Uhum. bonitinhas, que são uma Sim. lindeza, né? São. Sim. Ai, tá bom, não vai ter mais? Você escutou isso? Muito. Ai, já tá bom, né? Vai tentar um menininho? Essa é a frase. 2 filhos é o aceitável pela sociedade, mas assim, Vai deixar que você é doido. posso tocar um pouco na ferida? Posso? Pode, fica à vontade. E para a igreja também. Infelizmente, a igreja perdeu a mentalidade de ver os filhos como bênção, né? Uma Ver vez filho no... muito como trabalho. É, Porque um a gente sabe, a gente obstáculo, que tem né? filhos, a gente sabe que filho dá trabalho. Filho dá gasto. Mas filho é bom. Eu acho que vê mais o gasto. Filho é bênção. Muito. E aí, quando a gente vai, talvez, investigar isso, a gente vê que a raiz do problema é que já não é mais Jeová que é o Deus dessa pessoa, mas já é Mamon. É porque como é que você vai ter filho? Vai pagar como as coisas? Uhum. Porque existe uma renúncia. Sim, Você não sai mais na rua hoje, cara, falar, eu vi um brinquinho. não. Ai, mas na luta tá precisando de um brinquinho, mas não vou levar pros outros. Não, Não é de Não. não fala? tudo agora é bem fracionado, pensado, E assim, né? você não faz. Por mais que a gente crie momentos individuais com os filhos, isso é muito importante pra quem tá assistindo. Você sai pra levar um no médico, faz um momento especial, come um lanche, come uma coxinha, Sim, um Guaravita. sim, Tem um tempo. sim. Mas você não faz mais pra um. Acho que a sociedade, a igreja, o corpo de Cristo vê muito assim, eu vou ter que tirar de mim. Não vai poder estudar na escola A, vai ter que estudar na C, ou até não estudar numa escola paga. Eu te digo, Larissa, que hoje eu vejo que Deus está descortinando bastante ainda os propósitos disso tudo, né? Que Ele nos chamou para essa causa. Mas eu vejo que existe uma... É muito triste ver isso. A mentalidade do povo de Deus,
a respeito desse assunto. Graças a Deus a gente está vendo, né, uns focos de luz, assim, principalmente pelo Brasil, né, a pastora Júnia, Sim, outras pastoras se levantando para falar sobre a bênção que são os filhos, para a gente retornar a essa essência, né, para a gente retornar a essência daquilo que a Escritura diz a respeito. E aí, não só como um atrapalho, né, como o Rafael falou, mas eu vejo que hoje as pessoas elas tratam os filhos como se fosse uma maldição. Uma vez eu estava no pátio da igreja, faz uns 2 anos, e eu vi era uma liderança, né, era uma líder que ela falou assim, o filho dela estava chorando, ela foi pegar no colo e falou assim, isso aqui é para quem diz que filho é bom. Misericórdia. Ela falou bem alto, assim, então estava no pátio, todo mundo ouviu. Então, assim, mas isso é normal. Criança chora. Não, mas esse discurso se tornou comum. Esse discurso, e isso é muito triste. Então, assim, quando são dois filhos é aceitável. Vamos tocar mais na ferida, para a igreja. Agora, 3 para 4, aí já é loucura, insanidade. Cara, escutei muito. Você não tem televisão? Porque eu tive 3 gestações. Foi planejado? Mas agora você vai operar, né? Isso. E quando você diz que você não se protege de filho, porque nós não usamos métodos, né? Nenhum. Não, eu não vou me proteger daquilo que é bom. Eu me protejo de doença. Eu me protejo de coisas ruins. Agora, eu não vou me proteger daquilo que é bom. A pessoa regala um olho pra você e fala assim, mas como você vai fazer? Deus. Você é insana, Nós começamos conversando aqui, você perde sempre esse papo anterior, que dó de você, sobre como Deus tem provido sobre a casa de vocês. Demais. Mas antes de eu chegar na provisão, vamos lá. Ai, ter as 2 meninas, tudo é lindo, maravilhoso. Veio essa vontade de adotar. Veio essa vontade lá em 2020, certo? Isso. 2020, Maria não existia. Só tínhamos Nalu. Aí a Rafael já estava dormindo com Nalu, aí eu de madrugada estava assistindo o testemunho da pastora Esther Lara Galina, que também viveu esse processo de adoção. E ali o Senhor me encheu de... eu tava no colchão, eu comecei a chorar, e ali eu entendi o Senhor nos chamando para isso. Quando eu fui conversar com o Rafael, ele logo abriu, né, o coração, não, com certeza e tal. E aí a gente começou a procurar a respeito da papelada para entrar no cadastro. Assim, muito documento, uma burocracia imensa. Para você entrar no cadastro, você junta os documentos, vai no fórum, beleza. Agora, o problema é esperar a ordem da fila, entendeu? Esse é um pouco mais complicado. E depois que você entra no processo que vocês entraram, também tem uma espera e mais alguns documentos, alguns internos. A gente já entrou, Malu e Cauê. Mas eu conheço gente que fez curso com a gente lá, que eu estava até conversando há pouco tempo na academia, e falei, e aí, amigo, a gente já conseguiu, a gente está visitando lá eles, isso, aquilo. E você, não, estou esperando a ligação. Essa ligação que demora. Da assistente social. E depende também do que a pessoa está escolhendo. Do perfil que ela coloca, né? Não quer irmãos. Quer a idade, isso torna ainda mais... Eu sigo na internet uma chama Mãe de 4. Eu também Mãe por sigo. Amor. Isso. Ela tem 6 ou 7? Isso, acho que ela tem 6. Ela tá com 6 filhos. Ela pegou 4 irmãos. Isso. Depois apareceu mais uma, que ia fazer 18 anos. Isso. Depois apareceu um menino. Isso. E ela, cara, é um exemplo. Te mostrei a história dela. Eu mostrei pros meus filhos, porque ela foi num programa de televisão que tocou de família. Eu mostrei pros meus filhos. Que exemplo. E ela mostra muito trâmite. Isso. Inclusive, primeiro a família que ela adotou, a história é muito parecida com a nossa, assim. Mas aí, em 2020, a gente... Pegou fogo, vai. Isso. Aí a gente começou a pensar e tal, só que aí no final de 2020 eu engravidei. Engravidei, aí isso ficou, né, na gaveta. Adormeceu o nosso coração, a gente esperou um cadinho. Stand-by. E aí Maria nasceu, e aí, na verdade, ali a gente já não pensava mais nisso, porque o recém-nascido, ele te consome, né, de dentro pra fora, de fora pra dentro. É que assim, um filho, você ainda tem 2 braços, 4. Sim. 2 filhos, idade próxima, você fica assim, meu Deus do céu, isso aqui sabe bem. Vitor sabe bem. Então, aí a gente não pensava mais nisso, ainda né, mais amor? pra mãe é mais complicado, porque o pai sai pra trabalhar. Eu saía saía pra trabalhar, saía de casa às 6 e pouca da manhã, chegava em casa, nessa época eu trabalhava de 7 às 5. Isso. Ou seja, eu saía cedo e voltava à noite. Quem ficava o dia inteiro era ela. Isso mesmo. Então, cansa.
Pra gente que trabalha fora, a gente pode pensar, o pai, né? Mas eu trabalho o dia inteiro. Não, é muito mais cansativo ficar em casa com o neném do que você sair e trabalhar. Né? E ainda assim, quando é só um neném, dormiu, você dorme. Uhum. Uma coisa é ter um neném, o maior... Porque a maior quer atenção também. Quer atenção, ele quer o dobro de atenção. E na Luzinha, então, ela é muito charmosinha, muito dengozinha, então gosta de tudo nos mínimos detalhes. Só que o desejo de ter mais filhos sempre esteve vivo, assim, no nosso coração. Houve essa chama, mas falou assim, peraí, não é o tempo. Quando Maria chegou, a gente deu uma relaxada com isso. Mas apesar de que eu sempre quis... E ela é bem animada, né? Irmã Maria... As pessoas chamam ela de Irmã Maria. É que na luz essa sala é muito meiga, muito presente, muito olho no olho. Isso. Puxou, deve ser os seus temperamentos. Talvez. Coisa observadora, mas tudo ela sente muito. Fundinho melancólico. Bastante. A outra é o terror da nação. No bom sentido. Maria, ela, assim, na luz já dá trabalho pro diabo. Agora, Maria, ela vem com molho, entendeu? Ela veio com molho. E aí, quando foi que surgiu? Pois é, surgiu da maneira que a gente menos esperava. Aí eu te conheci ano passado, você já estava no processo. Então, foi quando? 2023? Então, 2023, a gente começou a fazer visitas com a nossa igreja. Então, tinha um ano. Sim. Vai. A gente começou a fazer visitas, né? A gente liderava o Ministério de Evangelismo e Ação Social na nossa igreja e a gente começou... Um ministério valiosíssimo. A gente começou a fazer as visitas no acolhimento da nossa cidade. A gente fazia as visitas ao acolhimento, depois a gente começou a fazer também no asilo, a gente intercalava. E eu lembro disso, eu lembro que a gente no portão, esperando pra entrar, eu virei pra ele e falei assim, ó, não inventa moda. É cilada. A gente... Eu falei pra ele, a gente não vai arrumar problema agora. Melhor que ela falou pra ela mesma. Não, mas eu tô entendendo isso, não tô? Ela falou pra você, tipo, afirmar. Sim. Não, mas porque ela sabe, a gente sempre gostou de criança. Rafael, o primeiro ministério que eu entrei na igreja foi o Kids. A primeira palavra que eu dei na igreja foi coisa de criança. Então, a gente sempre foi apaixonado por criança. Rafael, ele tem mel. Rafael, onde ele vai... É o tio, né? Quando eu nunca gostei de criança. Nunca. Quando eu conheci Carol, eu odiava criança. Não gostava mesmo. Deus faz um negócio. A primeira criança que ele pegou no colo foi a filha dele. Eu não pegava nem criança no colo porque eu não era. Não, criança é chata, eu não quero. Depois que eu conheci Jesus foi trabalhando no meu coração. Eu entrei primeiro... Tem de boa em mim, Jesus, literalmente. Nossa, literalmente. Aí que eu comecei o Kids e já era. Aí eu me apaixonei pelas crianças. Você apaixonada, ela jogou verde em você, achando que era pra segurar você, mas sou eu. Mas ela que entrou e... Opa! Aí eu falei com ele, aí ele brincando, né? Eu falei, não inventa. E realmente, a gente começou... Só foi uma visita. As visitas sem pretensão nenhuma. E quando nós começamos as visitas, eles ainda não estavam lá, né? Então a gente chegou e aí realmente eu vi que era aquilo ali. E aí eu mesmo com Jesus, eu falei, Jesus, provavelmente essa questão da adoção, eu não sei quando que o Senhor vai estabelecer na nossa vida, mas de fato não vai ser agora. Porque ali era realmente uma veia evangelística, discipulado e tal, a gente queria levar a salvação mesmo para as crianças e tudo mais. Quando foi dia 17 de junho, não tinha ninguém para acompanhar uma outra irmã na visita. Fael estava trabalhando no Radical. Era dia do aniversário da nossa cidade. E aí Gente, eu tô falando mais porque começou comigo. Eu tava em São João da Barra sozinha. Não, mas ela fala mais. Eu falo mais aqui, né, meu amor? Porque dentro de casa só Jesus na sua causa. Mas, gente, mas é sério, ninguém vê, ninguém diz, mas Rafael fala muito, muito. E em casa. É mais introspectiva, mas pegou o microfone e esqueceu. Sim, isso, né? já ele com o microfone, ele também. já ele com o microfone ele trava. Agora em casa, Rafael é o tipo de pessoa que ele quer contar o dia, ele quer conversar, ele quer falar, licença? ele eu quer fico o dia inteiro fora. Ele quer falar o que doeu, o que não doeu. Eu fico trabalhando o dia inteiro. Você não fala com ninguém no trabalho? Não, eu falo. Tem dois amigos lá. Tem duas pessoas que trabalham comigo. Mas não é igual em casa. Se não puder me escutar em casa, aí vai ter um problema. Dela falando. Isso. Não, aí não. Sim. Ontem... Eu falo pra você ir pro quarto, vai pro quarto, descansa, quatro crianças, vai descansar. Tem dias, inclusive, que eu tô no quarto... Mas como que é o processo da adoção? Não, deixa eu falar. Porque tem a caixinha do nada, que geralmente os homens vivem, mas lá em casa a caixinha do nada sou eu. Eu tenho, ele não tem. Gente, Deus une sempre esses opostos, Sim, né?
Aí a caixinha do nada, eu tenho essa necessidade. Aí às vezes eu tô na minha caixinha do nada e ele vem. Aí ele vem igual aquela criança que quer doce, mas não sabe pedir, Senta não na quer ponta da pedir. cama. Aí ele fica assim, ó, rodando no quarto até eu falar, oi, Fael. Aí ele começa. Aí eu sento e escuto. Eu falei, tá bom. Mas Que vamos bom, lá. né? É, lindo. Mas vamos lá. E aí, dia 17, eu fui pra visita e eu dei de cara, assim, com ela. Ele tava dormindo. E aí foi exatamente o vídeo que a gente postou anunciando. Eu olhei e eu comecei a sentir muita dor na minha alma. Mas é uma dor, assim, que eu... Aí, na hora, minha garganta começou a doer muito, porque eu queria muito chorar, mas eu não ia fazer isso na frente deles. Mas era muita dor, muita dor, muita dor. E eu sabia que Deus estava gerando alguma coisa na área da intercessão no meu coração a respeito dela. Que eu não sabia nada, eu não sabia o nome, eu não sabia. Você só viu. Só Você vi. nem falou. Eu vi, aí eu sabia que tinha alguma coisa ali, eu não queria nem sentar para conversar. Ela tinha 1 ano e pouquinho, já perto de fazer 2. Ele tinha, acho que 9, 10 meses, por aí. E aí quando eu sentei, aí foram falando, um nome, tem um irmãozinho e tal, não sei o quê. E eu tava travada, né? Travada, e a visita demorava 1h30. Nesse dia eu não consegui ficar. Aí eu falei pra minha amiga que tava comigo, eu falei, Mica, a gente vai ter que ir embora. Eu não tô passando bem e tal. E ela brincando comigo e tal. Eu fui lá, me despedi do Cauê, que tava dormindo no berço no dia. E eu saí do portão, eu desmoronei ali na rua. Eu chorava muito, muito, muito. A casa da minha mãe era ali perto, né? Eu fui na casa da minha mãe, que eu tinha deixado Maria e Nalu com ela pra ir. E aí cheguei aos prantos, aí minha mãe, ela... Doce em pessoa, né? Se vocês conhecem alguém, assim, colérico... esqueça tudo. A minha mãe é essa referência, assim. Então ela é pronto. É dito e pronto. É. Ela não espera, não tem nada. Não ela tem nenhum faz filtro, Não, não. o que ela tiver que falar, ela vai falar. Entendeu? E aí, na hora, ela falou assim, você vai ficar doente! Ela começou a gritar comigo. Você vai ficar doente, eu te avisei que não era pra você ir lá, porque você é assim. E eu chorando, eu precisava de um abraço. E ela já, assim... conforto, você tá louca! O jeito de mamãe proteger as pessoas é berrando Sem e filtro. falando verdades. Sem filtro. E ela, você vai enlouquecer, daqui a pouco tá você atrás de alguém porque você tá doente, não sei o quê. Eu falei, mãe, peraí. E eu chorando. Aí eu desci, liguei pra Rafael. E Rafael, na hora que eu lembro que na hora que eu falei, Rafael, vamos ver o que Deus quer, qualquer coisa a gente adota. Eu falei, garoto, calma. Você é pronto assim? Eu falei, calma, É Rafael. porque a gente é muito assim, se Deus falou, a gente vai fazer. A gente não tem muito... É igual a Obediência gente escutava as nível- pessoas falarem assim com a gente. Olha, Deus tá mandando fazer o seguinte. O que eu faço? Faz. Deus mandou? Sim. Então faz. Mas a gente escuta muito isso, né? Muito. Deus tá me direcionando. É. E você acha você- que eu devo fazer? Aí eu- Deus direcionou? Sim. Tchau. Acabou. Eu tenho Assim. um livro chamado Chega de Regras. Você já viu ver Laranja e Preto? Que ele fala, se Deus der a direção, faz, filho. Não, mas qual é a vontade de Deus? Não tá clara na tua frente? E Tudo fecha. uma vez eu ouvi da Tamires Garcia e do Brunão, né, do Morada, eles falando assim, quando Deus ele repete as coisas pra alguém, é porque essa pessoa, além de imatura, ela é desobediente. Porque na primeira a pessoa não Já obedeceu. vai fazer. E aí, beleza. Aí na hora ele... Sua mãe veio com... Você tá louca? E tá Rafael louca, veio não tem com... braço pra segurar. Rafael veio com combustível, né? Não, na hora eu nem falei com mamãe de adoção, eu só falei que eu vi uma criança e que tava doendo, e aí ela... Só que ela me conhece, né? Ela sabe a filha que ela tem, e ela sabia que ali pra ela tinha dado ruim. Minha mãe é afastada, né? Infelizmente, mas ela vai voltar em nome de Jesus. E aí, liguei pra ele, e ele, logo na hora, não sei o que, eu falei, garoto, eu preciso entender o que eu tô sentindo, porque eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu não volto mais lá. Eu falei, eu não volto mais lá, porque eu não quero sentir a dor que eu senti. Eu fui pra casa e tal, e aí a minha vida mudou ali, nesse dia, porque eu não tirava mais eles da minha cabeça. E aí, Fael ainda não tinha conhecido, e aí eu comecei... Aí, beleza. Aí, uma semana depois, teve um evento da Rede JC, da nossa antiga igreja, e o acolhimento foi. Todos. E eu já tava assim... O meu dia já foi diferente. Esse dia que eu falei assim, cara, eu vou encontrar de novo. Meu Deus, como é que vai ser? E tal. Beleza, eles chegaram. E aí, eu comecei a me tremer. Rafael, nesse dia, ia servir no Radical, começou a passar mal, ficou em casa. Eu fui pra igreja com Nalu e com Maria, e eles foram lá. E aí ela veio pro meu colo. E aí veio pro meu colo e Maria no outro braço, as duas. E aí as pessoas começaram a brincar. Irmã de Maria, não sei o quê, porque elas têm uma certa semelhança, Elas né? parecem E um pouco. principalmente quando elas eram mais novas, elas eram mais semelhantes ainda. Porque Maria tinha um cabelinho mais escuro.
E ela também tem. Maria não era tão lourinha como é agora. Então era mais semelhante ainda. As pessoas começaram a brincar e aí mais que eu começava a ficar nervosa. Aquilo te trazia um pânico, você não entendia o que era. Ficava nervosa, mas ao mesmo tempo eu tava amando aquele momento, eu queria parar ali, né? E aí eu voltei pra casa chorando. Chorando, eu falei, amor, eu não sei o que Deus quer, mas a partir de agora a gente vai orar por eles todos os dias. A gente vai ser soldados a respeito da vida dele no mundo da intercessão. E essas crianças não vão sofrer mais. E eu lembro que você estava deitado na cama, na porta do quarto, chorando, e ele meio que catatônico, assim, me olhando, assustado, ele não sabia o que pensar, e eu nem deixava ele falar. E eles não... ali eu falei, eles não vão sofrer mais. A partir de hoje, eles não vão sofrer mais. Porque nós vamos orar por eles. E eles são do Senhor. Aí nesse dia eu fui para um culto ainda da Assembleia, que eu tava no azeite, eu falei, cara, eu tô precisando demais. E nesse dia o culto eu só chorava, e o Senhor bradou mesmo no meu ouvido, dizendo, eles são meus e ninguém mais vai tocar neles. E ali eu falei, nós ganhamos isso. E aí depois nós tivemos a notícia, né, de que haveria já a destituição do poder familiar, foi muito rápido, né? E aí eu fui conversar com a coordenadora do acolhimento, primeiro para deixar claro, né, que aí depois eu falei com o Rafael, falei, amor, vamos lá, porque assim, eu não consigo parar de pensar neles. Só que tem um parênteses aí, tem que falar pros homens. Aí eu vou te dar a vez pra contar o seu momento. Aí isso foi num sábado, eu falei assim, vamos. Aí ele, Carol, calma, cara. Aí foi a hora que ele freou. Ele, calma, não é assim, uma coisa são 2, outra coisa são 4 e tal. Eu falei assim, tá, ora, porque eu tô pronta. Porque eu não conseguia mais parar de pensar neles. Todas as noites eu ia dormir chorando. Rafael, ele não sabia mais o que fazer. Ele só ficava fazendo carinho no meu ombro e eu dormindo, soluçando de chorar. Chorando de saudade, pensando neles, enfim. No dia seguinte, eu fui pregar num retiro de vida vitoriosa. E eu fui pregar no culto de paternidade. Aí depois eu saí, né, do púlpito, ele me chamou, chorando muito. E ele começou a orar. Só que eu não entendi o que ele estava orando, porque o som estava alto, ele estava chorando muito, e eu fiquei assim, Senhor, eu confio muito no meu marido, eu estou dizendo amém, mas eu não estou entendendo o que ele está orando. Eu estou dizendo amém porque eu confio nele, né, ele é o homem de Deus, mas eu não estou entendendo o que ele está orando. Então, assim, receba aí. E aí, depois, no carro, eu falei assim, amor, eu não entendi o que você orou. O que você orou? Agora você conta a sua experiência. Aí foi nesse dia que Deus falou, muito forte. Pode pegar, que eu vou sustentar. Amém. Aí nisso, por quê? Quando começou tudo, Carol, eu quero. Vamos orar. Você já fez a conta, não fez? Homem é assim, a mulher vai. Vamos. Minha cabeça era o seguinte, são 4 escolas particulares, são 4 planos de saúde. Comida para 4. Comida, 6, né, contando com a gente. Fralda. E o homem, ele fica com essa cabeça, por mais espiritual que o homem seja, isso passa na cabeça do homem. Tá, como que eu vou sustentar a minha casa com 4 crianças? Porque 2 já dá trabalho para sustentar. Eu já saio de casa cedo para trabalhar, para voltar, e mesmo assim tem vezes que no final do mês falta. Como que eu vou conseguir? Eu ficava isso na minha cabeça. Eu não vou conseguir, não, tenho que esperar. Vamos ver se é de Deus, vamos ver se aquela dúvida no meu coração. Até que nesse culto, Deus foi muito claro quando ele falou comigo. Muito claro. Carol até que pregou, era sobre paternidade, e ele falou isso. E nisso, eu chorando muito, eu comecei a orar a Carol. Eu falei, é hoje. Então vamos, e nós vamos. Eita, arrepiei todinho, olha. Porque para um homem é difícil. Não é fácil. Quando eu converso, às vezes, com as pessoas, nós temos 4 filhos. E como que é? Não sei. E não é eu não sei como que a gente consegue. E não é nenhuma questão de mente, assim, uma mente mundana. É não. Mais uma responsabilidade mesmo. Porque a responsabilidade da casa ali Sim. é minha. Eu sou responsável de trazer a parte financeira da minha casa. Eu sou o cabeça ali abaixo de Jesus Cristo. Se der ruim, a culpa é minha. Lá Rafael, em casa, a gente é muito ele assume assim. bem esse papel, assim, de responsável e daquele que se sacrifica, e quando errar, lá em casa ele que é o assume. seguinte, a gente mora de aluguel, conta de luz, eu não deixo Carol pagar nada ali em casa. Carol, é comigo. Antes, né, quando eu recebi o salário. Quando você recebeu um salário. Mas, Carol, eu faço tudo. Então, eu tenho que sustentar a minha casa. Além de prover, ele administra tudo. Lá em casa, eu sou muito assim. Carol precisa de qualquer coisa, eu tomo, abençoa a vida dela, os nossos filhos. A gente é muito assim. Só que, quando 4 crianças, como que eu vou conseguir? Sendo uma pessoa só, né? Assim, porque tem sim, um tanto de horas no dia. Tem um tanto de trabalho.
é a mão de Deus ou é a mão de É. Deus. É, E exatamente. nesse culto, quando eu tive essa certeza, eu vou. Tô com medo, não sei como que vai ser, mas eu vou. Aí foi quando a gente começou a dar a entrada e a gente começou a ser taxado de doido. A gente começou a ser Ô, gente, vocês não sabem o que a gente ouviu. de e é bom- família. E é bom abrir um parênteses importante. Rafael falou algo interessante, né? Eu tô com medo, eu não sei como é que vai ser. É bom a gente frisar isso. Quando Deus chama, você não precisa sentir paz no seu coração para obedecer. Você precisa obedecer. Mas eu não Porque tô. vem escrito o que vai acontecer. daqui a Exatamente. uns dias, né? Mas eu não me sinto confortável, mas eu não sinto. Mas você precisa obedecer. Você não precisa de um cenário para você obedecer. Você precisa de um chamado e o seu coração precisa corresponder uma a palavra, isso. né? Assim, Sim. uma direção. Deus É. falou. Você não tem dúvida que é a voz Sim. dele, obedeça. A gente não Sim, tinha um a cenário, gente né? a gente não tinha apoio. Nenhum. Carol, tá aqui, apoio a gente só tinha os nossos amigos. Agora vocês têm. Não, agora a gente tem. Agora tudo é lindo. Agora é maravilhoso. Tudo ama. A gente, no início, só tinha apoio dos nossos amigos. E poucos também. Poucos. Que a gente A também não gente- abria para todo é. mundo, né? A gente tinha o nosso vínculo ali. Agora, de resto, vocês vão fazer isso pra quê? Vocês não vão dar conta. Humanamente isso é impossível de Vocês não vão acontecer. conseguir. Várias e várias coisas jogando a gente pra trás. É, Muita coisa no processo jogando pra trás. é. Ou seja, eu tinha Carol tinha mim. E a gente E a tinha o gente tinha Senhor. Cristo. É. E Era assim. obediência. Uma palavra. Era assim. E- Ou a gente seguia isso, ou a gente seguia isso. Não tinha pra onde mais E essa ir. parte jurídica, é bom também enfatizar isso, porque como eles ainda não estavam no cadastro, não estavam disponíveis para adoção. Então, quando a gente procurou o nosso advogado, também, o Diogo e a Joyce, eles nos abençoaram muito, mas assim, muito. A A ponto... história toda é de provisão. Toda. Literalmente. Tudo. Literalmente mesmo. E aí, quando nós conversamos com ele, primeiro eu conversei com ele. Apresentei para ele a situação. E ele falou, não é impossível, porque para Deus nada é impossível, né? Ele é irmão em Cristo. Mas vai ser difícil. Eu falei assim, amém, eu estou disposta a qualquer coisa. Pelas leis, por todo o trâmite, não seria Olha, possível adotar essas crianças. Se a gente chamasse, né, eles dois, a equipe técnica do abrigo e até a equipe técnica do fórum, eles poderiam dizer para você, eu nunca vi isso acontecer. Era Eles disseram pra gente. impossível a gente conseguir a adoção deles dois. Eles disseram isso pra gente. Idade, filho... Não, por quê? Os trâmites da Da filha. Sim. fila, porque como eles não estavam disponíveis. Então, a gente primeiro, aí o nosso advogado falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com uma ação de guarda, porque eles ainda não estão disponíveis. Então, o receio dele era o seguinte, a gente ir pra fila e acabar perdendo a vez por não tentar uma ação de guarda. Eu falei assim, o que você me falar pra fazer, eu vou fazer. E aí ele falou, vamos fazer. Aí entramos com uma ação de guarda. Aí, assim que nós entramos com a ação de guarda, antes de protocolar, eu procurei a coordenadora do abrigo para ser honesta com ela, para mostrar mesmo para ela que a gente não foi lá com essa pretensão. A gente foi lá literalmente para abençoar aquele abrigo, aquele acolhimento, as crianças e tudo. E aconteceu, e ela me agradeceu muito, porque eu estava sendo muito transparente com ela e tal. Aí, uma semana depois, ela me chamou. Ela falou, olha, já entrou com o processo? Foi protocolado. Acho que tinha protocolado no dia anterior. Aí ela falou, então vocês não podem mais vir aqui. Porque poderia soar algum certo de privilégio A gente com continuar as quem... visitas com a igreja, Isso. vendo eles, só que sendo que a gente estava na fila. A gente não pode. Burlar o sistema. Na verdade, na verdade, a gente estava com uma ação de guarda ainda, a gente não É. estava na fila. E aí, na hora, eu chorei muito, mas eu falei, amém, eu entendo e tal. E aí, isso foi em setembro. Então, a gente ficou de setembro até De 23. setembro de 2023 até fevereiro de 2025 sem vê-los. Não é que a gente perdeu, mas a gente deixou de acompanhar todo o crescimentozinho deles ali, o andar de Cauê, Tudo. como tudo. ele começou a comer, a gente perdeu, a gente não Tudo. podia ver. A gente foi no Vocês sabiam aniversário. como? Vocês tinham alguém que dava? Não, Não saber nada. Aí, por exemplo, o que a gente via... aí a gente começou a caminhar pela fé de uma maneira que eu hoje olho pra trás e eu fico assim, não era gente. Você contando a história, a gente dá pra perceber que qualquer pessoa humanamente desistiria. Não, vai ter que Sim. ter um trabalho muito grande. Aí a gente morava no apartamento. Em 2023 Apartamento eram morava no apartamento 2 quartos.
Aí a gente tava tão assim, Que vai dar certo de certo, que iria vai acontecer. dar Você, vamos certo. nos mudar. Vamos pra uma casa maior. E fomos pra uma casa maior de 3 quartos, quintal, bababá. Início de 2024, Achando que ia ser logo. recebemos a notícia de que outra família estava visitando eles. E aí a Pelos gente, trâmites. na ordem Sim. da fila. E aí a gente ficou muito arrasado. No dia, eu acho que eu nunca tinha visto o Rafael chorar do jeito que ele chorou. Ele no carro, ele gemia, assim, de tanto que ele chorava. Porque a tristeza maior é a seguinte: quando Deus te dá uma palavra, Ah, cara, você tem a certeza daquela palavra. E você começa a ver aquilo desmoronar, você fica assim, ó, isso é loucura, poxa, bicho. será que eu não ouvi? Será que eu errei? Será que foi coisa da minha cabeça? Não, e aí Rafael começou a falar alto mesmo. Ele falou assim, cara, por que que Deus tá fazendo isso? Por que que ele deixou a gente chegar até A aqui? gente caminhou para eles irem para outra família. E o advogado nosso falou, olha, se eles forem para outra família, é Acabou. muito difícil eles irem para vocês, porque a família está na fila, a família passou por todo o trâmite, Trâmite, a gente ainda não pegou tá. eles, por que eles iriam desistir? E aí, o que aconteceu? A gente foi pra uma casa, eu coloquei Maria, a mais nova, na creche, pra que, pensando assim, eles vão chegar pra eles terem a mesma rotina e tal. E aí a gente foi fazendo, a gente foi pavimentando um caminho que a gente não sabia qual seria. Quando a gente foi ver, E nisso, só pra você entender, como eu tô entendendo, ninguém apoiando, vocês Não. vivendo vocês. Não, não é nem apoiando, é criticando. O pior é isso. Eu não te apoio, tudo bem, mas faz o que você quiser. Não, Não. olha, você tá errado, você sabe que vai dar errado, você tá fazendo isso pra quê? Desiste. E de pessoas próximas. e é bom Cristãos? também. Pessoas dentro não, pessoas da igreja, que tinham um vínculo forte com a gente, liderança Mas de assim, igreja. é bom também enfatizar que muitas pessoas, não todas, né? Eram pessoas que estavam fazendo isso até movidos por preocupação, cuidado com a gente, E a amor, falta né? do conhecimento Sim, da também. palavra de Deus e da provisão de Deus. Ó, que vocês estão provando e de prover e vir, né? Isso. Vocês estão provando e testemunhando a provisão Pra do outras Senhor. pessoas, exatamente. Ó. E aí, eu lembro quando eu conversei com a minha mãe, ela virou pra mim e falou assim, Carol, você já fez conta? Porque minha mãe, ela é bem sarcástica, né? Aí ela, você já fez conta? Você sabe, assim, quanto custa uma criança? Eu falei assim, mas se tem alguém que tá fazendo conta, somos eu e Rafael. Nós temos 2 filhas, a gente sabe quanto custa uma criança. Só que quem ama não faz conta. Eu só quero amar essas crianças. Aí ela falou assim, tá, tudo bem. Mas aí você já imaginou de 2 pra 4? 4 crianças, não sei o que. Eu falei assim, mãe... Primeiro tem uma escadinha de roupa, que é maravilhosa. Não, e assim, De Maria e Malu usam as mesmas roupas, passando assim, de um armário pro isso. Aí, de Nalu, a gente já quase não dá mais nada pra ninguém. A gente, Rafael, não guarda, separa pra elas usarem. Ele que tá chegando tudo novo. E aí, eu lembro que eu falei assim, mãe, a gente tá tão doente como ser humano que a pergunta não tem que ser essa. Como é que vai ser você com 4 crianças? A pergunta tem que ser, como é que é ser uma criança sem pai e sem mãe? Essa é a A pergunta gente que a gente ouviu tem que isso fazer. em um podcast, né? Do marido da pastora Esther. Que marcou muita gente, que a gente ficava pensando, essas crianças... Será não, que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será jogando que muito pra gente. eu? E a gente aprendeu, não é sobre a gente, é sobre eles. Eles não têm pai. Eles não sabem o que é um amor paterno. Não sabe o que é Estão no família. abrigo. A história que as pessoas deles... não têm a realidade de um abrigo. de Não verdade. O olhar A tá visita tão... que vocês fizeram já abriu muito os olhos. As pessoas não sabem como é. Quando a gente chegou para visitar eles lá, só adiantando um pouco, mas depois a gente volta, quando a gente chegou a visitar, me espantou muito que Cauê, com 2 anos, ele sabia o que é visita. Ele falava, não, é minha visita, não atrapalha. Porque às vezes lá, vinham outras crianças pra brincar e ele falava, é a minha visita. Porque lá é separado. Se Não eu e Carol, vai. a gente foi visitar eles, ficam em um local separado, nós 4, brincando, Pra para ter esse interagir, momento, né? para conhecer ele mais um pouco. E as crianças viram, não, é minha visita. Eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, ele sabe o que é visita, ele tem 2 anos, Eles como têm isso? essa consciência. Fora o que eles passaram antes do abrigo. Não, foi bem, a história deles é... Enfim, e É aí, difícil. quando eu falei, mãe, é essa pergunta que a gente tem que fazer. E não é se eu vou dar conta, é o quanto eles não têm e eu Aham. posso dar. Sim, exatamente. E aí a gente viu tudo cair, tudo ruir. E foi uma fase da nossa vida em que a gente teve Foi ano problema. No início de 2024. A gente teve problema em várias áreas da nossa vida. A única coisa que estava bem, a nossa casa, nosso casamento, as nossas filhas. Porque o resto estava tudo ruindo. Deus, ele foi... Tudo ruindo. Deus, ele foi movendo tudo fora, Foi bem tirando difícil. praticamente e falando assim, vou fortalecer vocês. Porque foi Mas quando vocês vão ficar isolados. a gente ficou sozinho, eu e Carol. Teve uma época até que a gente fala, meu telefone quebrou, meu telefone parou. O meu... O de Carol deu ruim, ou seja, pra gente mesmo desvincular de tudo ruim que estava acontecendo por fora.
Deus nos isolou, nos escondeu nesse momento. E ficamos eu, Carol e as nossas filhas. Aí era ali que a gente via um pouquinho, assim, na entrada da creche, na saída da creche, e olha lá, porque às vezes entrava e saía em horários diferentes, que eu ia buscar a Maria e levar, mas era ali, mas a gente ficou sem vê-los, né, esse tempo todo. E aí, nesse tempo, eu estava fazendo um voto, que eu até compartilhei aqui com vocês, que assim que protocolou o processo, eu entrei em voto, né, e aí eu lembro que nesse dia, Rafael falou assim, você vai parar o voto? Eu falei assim, não consigo. Aí ele falou assim, mas por quê? Praticamente está tudo perdido. Eu falei assim, porque eu falei com o Senhor que eu só colocaria o calçado quando isso acabasse, não acabou. E aí, nesse dia eu chorei muito. Aí, olha só que interessante. Rafael, né, deu o show da Xuxa dele e depois foi a minha vez. Não, o dela não. O dela é maravilha. Ela tá no espiritual. Você é show da Xuxa. Porque cada um tem o seu momento. Ele teve o momento dele, aí depois ele começou... Você teve o seu, mas o seu não foi o show. Não, o seu foi algo maravilhoso. Foi um show pior ainda da Xuxa. Foi da Eliana, de todo mundo. Aí ele foi... Aí ele pra mim... Você não vai falar nada, porque aí eu congelo. Primeiro trava, faz uma cara que tá tudo bem. Depois eu moro num mês assimilando o que aconteceu. Mas eu até congelei. Um cuidado, porque se eu não sou muito assim de ficar... eu não demonstro muito a Carol isso. De eu ficar chorando, de eu ficar mal, eu preciso resolver. Lá em casa, se vai acontecendo alguma coisa... Mas nesse momento, Rafael... E ali eu desabei. Então, Carol, ela fez o papel de que não, eu preciso primeiro acolher Rafael. Mas seja Juliana também, eu preciso acolher Rafael, para depois... Aí depois ele falou assim, você não vai falar nada? Eu falei assim, eu preciso sair. Aí ele falou assim, mas são quase 11 horas da noite. Eu falei, mas eu preciso sair. Aí ele, mas você vai sozinho? Eu falei assim, vou. Aí ele repetiu, mas são quase 11 horas da noite. Eu falei assim, mas eu preciso sair. Assim, como eu tô falando com você. Peguei e saí. Lá em São João é uma cidade de muitos cais, né? Fui pro cais do Porto. E ali eu chorei muito, muito, muito. Eu gritava mesmo com Deus. Se alguém ouviu, me perdoa, vizinhança. Mas eu gritava ali com Deus. Eu falei, faz alguma coisa. Porque o Senhor me deu uma palavra. Eu não tô te reivindicando nada, porque eu não mereço isso. Mas eu também não tô maluca. Não pedi? Eu não tô maluca, eu sei o que eu ouvi. A gente entra num adendo legal, rapidinho, pra gente continuar a história, de que as pessoas acham que não podem desabafar e falar pra Deus, né? Gente, mas Mas eu conheço muito. é cada quebra-pau que a gente tem. Não, você não pode. Eu falo, meu Deus, eu brilho, ele manda fazer os negócios, dou uns batidos de pé. Vocês não Aí fazem eu ideia. vou lá e obedeço. Só na saída nossa aqui pra campus, quando Deus mandou 2 crianças, mandou a gente ir pra campus. Eu falei, eu fui muito sério com o senhor é o seguinte, mandou 2 crianças, tirou a gente em cima da barra, Tirou um salário. Eu tô sozinho bancando a casa, beleza. Agora o senhor faz alguma coisa. Eu não quero saber o que o senhor vai fazer, não me interessa o que o senhor vai fazer. E ele ainda finalizou assim, ó, se vira. Aí eu falei, agora senhor. Você deu a palavra, eu não pedi. Se eu tivesse pedido, eu falava, tudo bem, a culpa é minha. Agora o senhor abre, prepara o chão, que eu tô dando a pisada. Essa vida é segura, Deus, é com você agora. A gente tá obedecendo tudo que você pediu. Mandou, a gente fez. Agora o senhor se vira. Se vira é com o senhor. e daí... Aí nesse dia eu... Isso foi começo de 2024, né, gente? Isso, aí rasguei bastante o coração, liguei pra minha mãe, nessa hora eu quis minha mãe. Aí ela foi lá, aí ela falou bem baixinho. Aí nessa hora é a hora que ela fica bem egípcia, classuda, enfim. Aí ela falou assim, mas você não sabia que ia ser difícil? Eu falei, você não tá entendendo. Você já gerou gente, você perdeu. Você já não perdeu filho? Ela, eu sei, Carol. Eu tô perdendo os meus. Ai, que dor. E a minha alma tá sangrando, mas você não vai entender, ninguém vai entender. E ela, bem calma, e ela disse assim pra mim, mas é definitivo? Aí eu falei assim, não, mas vai ser praticamente impossível. Ela assim, então ainda não acabou. Ai, Deus usa. Toma. Aí eu falei... Aí, mas eu continuei chorando muito, né? Dando meu piti e tal. Aí voltei pra casa, eu falei, eu não tenho condição de levar a Maria amanhã, eu não quero ver ninguém, eu não quero encontrar com eles e tal, beleza. Conversei com o advogado me ligou, me acalmou. E ele falou assim, pastora, vai pra fila, junta os documentos e entra no cadastro. Porque até então vocês estavam com a guarda ação de guarda. Não, a gente não estava com nada. A gente só estava com uma ação de guarda que já tinha sido negado pelo Ministério Público, né? Que seria meio que esperado e tal. Só que o juiz, ele não tipo assim, finalizava o nosso processo. Ele deixava correr, né? E aí a gente foi
entrou no... Tá, vamos atrás, então. Mas eu ia assim, eu tava sem força nenhuma, Rafael já não me incentivava mais. Aí era a hora que a gente já não tinha nem mais a gente. A gente estava num mar, num deserto de tanta incredulidade, de tanta frustração, decepção, com Deus, inclusive, que a gente, tipo assim, eu ia me arrastando, sabe? A gente começou a desacreditar que as Muito, coisas poderiam muito, acontecer. muito, muito. E aí ele foi... Só que eu falei, cara, então vamos. Aí eu fui, comecei a juntar os documentos e tal, não sei o quê. Aí um dia o advogado me ligou, me mandou todo o processo, que ele sempre teve acesso a tudo, né? E ele falou assim, pastor, o cenário é o seguinte... Ele só não leva as crianças para casa se eles não quiserem. E eu falei assim, amém. Desliguei o telefone e falei assim, então é isso que o senhor vai fazer. O senhor vai fazer eles desistirem. Eu falei assim, eu sei que talvez eu esteja fazendo uma oração maluca, porque eu sei que talvez eles vão sofrer, mas eles são meus. Então o senhor vai fazer eles desistirem. Eu estava na igreja no dia, eu fiz essa oração. Quando foi em maio, a gente recebeu a notícia que eles desistiram. Eita, Aí nós. Foi a primeira... Todinho aqui, desgramou, Vitor. Aqui. Jesus amado. E aí a gente celebrou, comemorou, né, aquela coisa toda. Eu até compartilhei o vídeo de uma amiga, né, Carol, que profetizou no culto de Dia das Mães, né? E nesse dia a gente ainda tava com esse cenário muito ruim. E ela profetizou que no ano seguinte, no Dia das Mães, eu estaria com os meus milagres, né? E nesse dia eu chorei muito, e ela, quando ela foi orar, ela falando no nome do Senhor, ela falou assim, prepara tudo, porque já é real. Já é real no céu, eu só vou cumprir na terra. Ela gritava no meu ouvido, porque ela sabia que eu precisava ouvir assim. E eu saí dali, assim, renovada, reabastecida. Eu falei, cara, eu vou pra luta igual uma cachorra atrás dessas crianças. Elas são minhas. E aí só que Rafael ainda tava muito incrédulo, né, amor? Rafael tava muito abatido, com medo. Você sempre é depois, né? Ele tava com medo. Depois desse tombo que eu fiquei, pra que eu vou acreditar de novo? É. Aí o que acontece? Foi uma questão de fé, da sua caminhada com Deus também? Porque eu tô conversando com vocês, gente, vocês estão há 9 anos na caminhada. Com o Concorda Senhor. comigo? Vocês têm um nível de obediência muito alto. Sim. O hype de vocês é alto. Mas existe um teste, existe uns tombos. Não, que você isso, toma. quando aconteceu deles irem pra outra família... Eu acho que foi até a sua caminhada individual com Deus. Sim. Com certeza, Questão, pessoal. assim, de Deus. Aham. Deixa eu te mostrar, Rafael, quem manda aqui. Mas é, porque Toma, eu Rafael. sempre fui muito assim, Carol sabe disso. Será que vai dar? Será que isso? Será que aquilo? Então, quando aconteceu isso, eu ouvi errado, então não era pra ser. E eu acabei, não era. As pessoas falavam coisas, isso acabou entrando no meu coração. Não era pra ser mesmo. As pessoas que eu amava, que tinham Cara, mas vínculo Deus tava comigo. testando você acreditar na voz Tudo, dele. Muito, tudo, demais, tudo, demais. tudo. Maio do ano passado, a família desistiu. Isso. Era algo, Isso. tipo, impossível. Impossível. virou Aconteceu, possível. é. Tá. E aí a Mas nem gente... nesse cenário, É. as pessoas ainda vieram. Olha, é de Deus pra vocês. E ainda Nem nesse assim, cenário. Rafael tava se Eu penso protegendo. na Arca de Noé. Ah, Que é? Noé É. escutou. Sim, É sério. com Eu certeza. penso que Noé escutou. Eu penso que Paulo escutou É. quem ia visitar ele. Você é um idiota, né? Você é um... Oh, que burrice, que preso. Olha o que do você outro fez com lado. sua vida, é. Tem noção? E aí, mas Rafael ainda tava bem na defensiva. Tipo assim, eu lembro que eu liguei pra ele, comemorando, celebrando ele, sério? Aí É porque pra mim, "Sério?" eu precisava, sempre foi isso mesmo, eu precisava proteger minha família. Isso acontece de novo. Ele viu o estado que eu fiquei, Eu né? sempre protegi muito a Carol nisso. Eu não gosto de ver a Carol triste, eu não gosto de ver a Carol ruim. Então, os problemas até que a gente teve, relacionado a outras coisas, eu ficava, Carol, sai. Ah, mas e como que vai ser? Não interessa. Sai que eu tô aqui. Sempre protegeu. Rafael sempre foi muito protetor Demais, comigo, demais. demais. E aí ele tava, assim, aí eu né, cheia de fé, e ele, mas assim, só não quero que você se decepcione. Ele tinha muito medo de eu sofrer de novo. Aí nós entramos no cadastro, e aí teve uma audiência, né, lá no acolhimento eles têm audiência concentrada, que é um dia de audiência a respeito de todos os acolhidos, para decidir quem vai fazer Até pra andar isso visita. mais rápido, né? Exatamente. Aí, nesse dia, o nosso advogado conseguiu que a gente fizesse parte dessa audiência, né? E todo mundo tava na expectativa, assim, hoje a gente vai ter uma boa notícia, né? E aí, quando a gente chega dentro da audiência, o juiz falou pra gente assim, vocês não são os próximos da fila, né? E a gente tava achando que a gente era o próximo. Ainda tem gente na sua frente. E eu saí de lá, assim... Outro balde de água Aí, fria. né, o advogado falou assim, vamos lutar mais um pouquinho e tal. E eu, assim, eu não queria falar com... Eu tava com vergonha.
Isso é bom, eu falar. Eu nunca falei sobre isso, a vergonha de acreditar. Porque parece que você acredita sozinha. E você se sente eu me senti uma ridícula, que eu fiquei assim, poxa, eu acreditei, eu me expus, né? O voto é uma exposição, as pessoas elas não conseguem entender o que é uma pessoa em voto. É uma pessoa se expor ao ridículo mesmo, se expor essa humilhação. Acham que é uma exibição. Né? Vamos claramente. Sim. Raspar a cabeça, tem muitos tipos de voto. Sim. O pessoal acha que você está querendo mostrar o seu Sim. voto. Na E verdade, Carol escutou muito disso. Muito. E Carol Nossa, Carol eu fui muito pra que exposta. Carol tá fazendo isso. As pessoas... Vocês não fazem ideia, gente, em relação a isso, meu Deus. E Mas aí hoje... Não, depois que tudo que acontece... Aí, mas é assim, eu tava com muita vergonha. Naquele dia eu me senti ridicularizada mesmo, pelo Senhor. Fui, dali a gente foi tomar o café e eu em silêncio. Rafa, aí é a hora que ele fica tentando me alegrar de qualquer forma. Aí ele... E eu assim, ó, tomando café. Aí mamãe me ligando. E as pessoas querendo saber, e eu assim, eu não queria falar com ninguém, cara. Eu queria, tipo assim, eu tô com vergonha. Fui pra casa, e aí ele falou... Vai deitar? Vou deitar. Sumi, era quase 6 horas da noite, fui. Deitei, dormi. Acordei, liguei pro meu advogado, comecei a chorar, chorei muito, levantei, vou pro culto. Ele, você vai pro culto? Eu vou pro culto. Mas nesse estado, eu falei, é nesse estado que a gente tem que ir pro culto. Eu não quero ir não, mas eu vou. Fui. Nesse dia eu chorei tanto no culto, mas eu chorei alto, que as pessoas, elas vinham falar, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu fui com Nalu, minha filha, ela estava preocupada comigo mesmo. Ela começou a falar com as pessoas, a minha mãe tá chorando muito. E era assim, era um choro com gemido, com dor, com grito, com tudo. Beleza. Nesse dia até o pastor me encontrou, ele, achei que você não ia vir. Eu falei, é nesse dia que eu venho. É no dia que eu não quero vir que eu venho. Porque eu sei que eu preciso. E nesse dia, o foco central da palavra é não temas, crer somente. Eita. Eu falei, peguei pra mim. Voltei pra casa com mais uma dose, né, de fé. Não, esse dia acho que você foi naquela igreja lá no fundo de casa. Aí saí dali... Aquela igreja reteté mesmo, que a galera tá na rua rodando. Ela tem um lugar especial no coração, a igreja de que gente doida. É a igreja pequena. Ela é na frente da nossa casa, assim, passa uma rua, na frente. Que o culto começa às 7h30 e termina lá pra 11, entendeu? É assim. E a nossa casa, a gente escuta tudo. Tudo. E é uma bênção. Vocês são abençoados. Muito. Vocês. Aí eu fui sair da igreja e ainda falei assim, Senhor, se tiver rolando culto, eu vou parar ali. E eu parei ali. E fiquei ali na rua, descalça, porque não tinha mais lugar pra sentar, assistindo o culto, chorando. E aí depois eu tive que ir embora. Aí depois a irmãzinha que é de lá, ela trabalha na padaria, né? Ela falou assim, olha, a missionária tava lá, queria te entregar um mistério. Eu falei, oh meu Deus, eu fui embora antes, acredito. Aí fui pra casa e o Rafael falou assim, você parou lá? Eu falei, parei. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tava precisando dar um sacode. Lá no culto, eu me lamentei, eu rasguei. Ali o Senhor me deu uma chacoalhada, eu tava precisando disso. E agora vamos pra briga. Vamos pra guerra. E ele ainda muito desacreditado e tal. E aí a outra pretendente foi chamada, quis iniciar o processo de aproximação. Ou seja, outra família entrou. Isso foi em maio ainda? Não, isso já era setembro, né? Isso já era setembro. No final do ano. Quando a gente teve aqui o congresso que você comentou, você estava Aqui acho que foi em agosto. Né? Acho que foi isso, agosto. Você estava num momento difícil. Foi isso aí. Já era você falou o negócio. Foi quando já a segunda... Tá tudo fechado. Você falou muito claramente, sim. Você me gravou. Eu não sabia a história profunda. Sabia que você estava no processo de adoção que você comentou. Já era a segunda pretendente, já. Que estava fazendo as visitas. Já começou. Aí beleza, tal, vamos... E aí Rafael já tinha entregado, ele entregou os pontos e tal, e eu ali lutando, orando. Esperando. Eu aprendi a esperar de uma forma que eu falei com Jesus assim, olha só, eu não sei mais o que fazer, porque tudo que o Senhor mandou fazer eu fiz, né? A parte jurídica eu já tinha feito tudo, eu agi por fé, eu tô orando, eu tô num propósito, né? Me coloquei na brecha pelo voto e tal. E aí, olha só que loucura. Eu fui e falei assim, eu vou começar um propósito de madrugada. Porque o crente, quando tá desesperado, ele vai pra madrugada. Vou acordar 3 horas da manhã todo dia. Eu falei, amor, eu vou fazer um clamor por essas crianças que elas vão vir pra gente. Só que eu não acordava.
Dava às 3, dava 4, e eu não acordava. Eu comecei a ficar com raiva de mim. Eu falei, Senhor, olha só, eu não consigo ter compromisso de acordar de madrugada. Eu não mereço nada disso. Aí, só que o Senhor, ele usava muito essas ovelhas, sabe? As ovelhas que não tinham muita habilidade teológica, não tinha liderança no ministério. Eram essas ovelhas que Era o Senhor esses usava abraços que a gente precisava. para nos colocar de volta no eixo. Que chegava lá em casa do nada, uma forma de carinho assim, não, eu vou trazer um açaí pra vocês. Mas, gente, como assim não? Eu só quero abençoar a vida de vocês com açaí. Eu lembro que no nosso primeiro não, a Astério, conversando com ele, virou e falou assim, mas você achou, olha só como que Deus... E ela é novinha, gente, ela tem 18, não é? Quer? É Estéreo que você falou? Não, Astério. Não, Astério, quem é? Astério é uma ovelha, um filho amado. Não conhecia esse nome, A gente prazer. fala assim, Astério 10 miligramas para dor de cabeça, dores no corpo. Eu brinco com ele. É um amigo, tá? Demais. Filho, Aí ele virou para Rafael e falou o óbvio. Ele falou assim, mas você achou mesmo que ia ser fácil? Aí na hora o Rafael ficou assim, ó. Quem é esse pra vir aqui na minha casa falar isso pra mim? É Deus usando, Aí ele, viu? você achou mesmo que pra chegar na Terra Prometida você não ia passar por um deserto? Aí Rafael, quando foi falar comigo, eu falei, como que eu não pensei nisso? Gente. Aí depois dessa questão do propósito de oração, eu fui atender, né? Fazer o gabinete pastoral, atender uma ovelha, Dani. E aí eu conversando com ela, aí ela falou assim, nossa, eu assisti uma pregação que eu vou te mandar, que você tá precisando ouvir essa mensagem. Eu falei, amém, você me manda. E na pregação, a pastora falava o seguinte, ela falava assim, Deus já não falou que vai fazer? Deus já não mandou Alguém bateu você feio. operar? Então, para de fazer propósito de oração. Para de ficar tentando levantar de madrugada. Descansa, tá na hora de você descansar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, então o senhor quer descanso? Então eu vou descansar. A partir de hoje eu não mando mais mensagem pro meu advogado. O que acontecer, ele vai vir me falar. Eu não procuro mais saber de nada. Eu vou descansar nesse nível. É porque você passa a entender que vocês estavam vivendo a parte, estavam vocês nadando abraçados, certo? Isso, com certeza. Fez a documentação, fez tudo, não sei Sim. o que lá. É esperar. Mas pra quem rege o tempo? É que eu tô falando de fora, vocês estavam dentro. Dentro é outro nível. E viver o tempo, Sim. esperar qualquer coisa, não faz parte da narração humana. Não, Só o espiritual. Aí mesmo. a gente não tava vendo mais o mover ali, algo acontecendo. Não tinha mais sinal da presença, não tinha mais. Não tinha. Acabou. Era fé, palavra e a obediência. Que época tava isso? Que época foi isso? Isso era Setembro, outubro? agosto, Já setembro, tava por aí. perto de chegar em novembro. Com a outra família. Quando com a outra família deu... Porque eu já sei que deu ruim porque estão morando com eles. Quando eu vou. Foi dezembro. Foi final de novembro, acho. Final de novembro Não pra lembro quando dezembro. você fez o videozinho do tênis. Foi. Do chinelo. Aí Foi até final- brincava, quem não conhece Carol, que é doida lá comprando o chinelo, ficou feliz que conseguiu comprar o eu chinelo. acho que foi- Olha o vídeo dela. Acho que foi Mas dezembro. o pessoal não sabia? Não, quem não sabia, Ah, viu é. aquele Alguns, vídeo né? ali. Acho que É foi. que ela veio na igreja, eu comecei a seguir. Porque eu falei, eu vou ver esse milagre acontecer, né? É. É doida que nem eu, vamos caminhar com os doidos, né? Aí quando você viu, mas isso foi quando? Carnaval? Foi o quê? Quando. Final do ano, a outra família É. não Isso. quis. Só pra gente... Abriu mão, não quis foi lá mais. pra novembro, Vocês dezembro sabem mesmo. os motivos? que essas Não. famílias- É Deus. Pô, E aí eu lembro que. Mas antes eu tive esse processo de muita humilhação, assim. Eu acabei vendo ela buscando na escola. E assim, eu lembro que eu parei no meio da rua, eu comecei a chorar. E Maria, assim, mãe, vamos embora? Eu falei, peraí, minha filha. Eu chorava no meio da rua. Aí no dia eu esqueci a chave do carro dentro do carro, o carro travou, eu fiquei a pé. Eu fiquei completamente perturbada ali. Porque eu falei, Senhor, eu precisava ver isso. O senhor acha que já não foi demais? Sério que o senhor achava que eu realmente precisava ver isso? E aí foi quando eu quis desistir. Tava muito doloroso, muito doloroso. Só que aí Quando depois... chegou no limite. eu tava além do meu limite, eu acho. Quando você falou assim, não dá mais, Deus, o Senhor Aí foi faz. quando a gente. Quando chegou em novembro. Ah, Vamos, ó. acho que foi quase dezembro já. Aí foi... Não, que em novembro que a gente descansou. dezembro Que descansou, a gente aí... chegou em novembro, eu peguei férias, aí pegou e falou, ó, Isso. vamos Descansaram. viajar com a Fomos família. viajar. A gente Boom na vida de vocês, né? A gente viajou com a família, foi para um hotel fazenda, ficou isolado lá, todo mundo. Aí foi quando ele, ó, agora chega, a gente não vai mais orar por isso. A gente não só por vai nada. descansar. E aí, no final de dezembro, nós recebemos a palavra de transicionar, né? De uma igreja para outra. Foi em novembro. Foi novembro. Foi novembro. Aí, Foi nas nossas férias. eu retornei de férias, né?
Rafael conversou, né, com o pastor, a gente comunicou isso ao pastor. E aí, uma semana depois, a gente recebe a notícia que a pretendente tinha... Desistiu. E Ela vocês abriu eram mão. os próximos. Isso. Nós éramos os próximos. Aí a gente começou a ver, tá, agora pode dar certo. O dia nasceu. Agora, porque, Rafael, agora... E ainda assim, nossa, ele Tá, ainda eu tava com o pé com atrás, muito com muito medo. medo. Rafael. Aí já não era falta de fé, era medo, era muito medo. E eu E, já poxa, tava... tá dando tudo certo. Falei, e o medo de dar agora. errado de novo. Não, a gente tá indo, Deus, Só não que deixa dar errado de novo, não. terminou dezembro, passou janeiro, eu falei, gente, essa mulher não vai ligar pra gente, não. Porque aí, depois disso, o trâmite, assistente social liga pro pretendente e tal. E nada de ligar. Eu falei, e aí, então, Carol, você não vai botar o calçado? Não, eu só vou botar o calçado quando a assistente social me ligar. E nada dela ligar, né? E eu ficava com o telefone, assim... No lado. O telefone, a gente era uma pessoa só. E nada de ligar. Aí, no dia... Olha como que eu quero falar esse detalhe do descanso. Eu resolvi dormir à tarde. Rafael estava em casa. E eu não sou de dormir à tarde. Aí, nesse dia, eu acabei cochilando no sofá. O sala dela do lado, né? Aí, a assistente social me liga. E eu não atendi, porque eu Eu tava dormindo. na rede. Rafael... Lá em casa tinha uma rede. Jesus dormiu no... Exatamente. E Rafael na rede, comendo Ele tá na rede cheetos. comendo cheetos. O telefone toca, só que eu tava em horário de trabalho, tava ali no horário de almoço, home office e tal. Meu telefone tocou, que número é esse? Achando que era ganho de trabalho. Alô, é o Rafael, ele mesmo. Não, aqui é fulano, assistente social. Dali mesmo, quase engatei com o cheetos, levantei na rede, quase caindo, correndo. Opa, tudo bom? E você enxerga que ele precisava receber Sim. essa ligação. Eu precisava me acordar. Ele precisava ouvir isso. E ela fez Deus tem um senso de humor. E na hora ela fez uma pergunta assim: aqui é fulano, a gente quer saber se vocês ainda querem a Malu e o Cauê. Eu falei, minha filha, tô esperando essa ligação há 200 anos, eu quero. Aí comecei a rir, ela começou a rir no telefone. Não, então a gente pode começar com o processo aqui com vocês. Pode, vambora. Comecei a rir, brincar com ela no telefone sem conhecer. Foi em janeiro. Isso foi fevereiro pra março já, né? Fevereiro, Acho que Aí foi dia nisso eu 15 de entrei fevereiro. correndo em casa, a Carol dormindo. Sabe quem me ligou? Ela, quem? A moça lá, assistente social, me ligou, que não sei o quê. Aí ela levantou o sofá e... Pulei no colo dele. Aí eu peguei a foi só bicicleta, festa. eu fui pedalar, voltei. Aí eu recebi uma oferta pra comprar minha Havaiana. Foi nesse dia. Fizeram uma oferta pra comprar a Havaiana. Aí foi quando eu fiz o vídeo e tudo mais. Aí as coisas começaram a Quando suceder. eles foram pra casa? Dia 24 de abril. Agora. Vai fazer um mês agora. Vai fazer um mês que eles estão lá. É muito bonito. Falei pra você pegar o lencinho. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver foto deles. São duas crianças lindas. Parecem muito com vocês, impressionantemente. Nem toda... existe a via de maternar, né? De gerar. Existe a via do coração, né? E eles parecem vocês. E eu sei que com os anos vai parecer ainda mais. Foi muito sofrida a espera. Foi. Mas hoje vocês são pais de 4 crianças. 4 crianças. Ai, nossa. E assim, eu falo isso com orgulho, eu encho a minha boca pra falar isso. Apesar de ser vergonhoso pra alguns, eu falei assim, o Senhor nos visitou 4 vezes. O Senhor nos tocou, o céu tocou a nossa casa 4 vezes. Se a gente não enxerga dessa forma, a gente tá perdido. Olhando hoje, contando essa história, relembrando isso que é até recente, o tempo de preparo foi da grande obra que ele tem, do grande testemunho que vocês têm. Sim. Esse vídeo vai ficar gravado e guardado. Sim. E eu quero muito abrir isso. Só pessoas de mesa que sabem disso. Mas como isso está perto de acontecer, e Rafael provavelmente está surpreso em saber que eu vou contar isso agora, já que a gente está numa mesa. Meu medo é você falar outra coisa. Já tava até suando aqui já. Tô suando 5 filhos, não. Agora Não, não, pelo não tô amor de Deus. Meu medo era falar isso. Eu já tava aqui assim, ó. Aqui, ao vivo, assim. Não pode... Negócio que só umas pessoas sabem de mesa. Ela vai contar que tá gravando. Meu Deus, não pode podcast aqui. Aí eu desmaio aqui, já ia ficar gravado de vez. Apesar de, né, a gente continua querendo mais filhos, né? Isso é. Mas a gente só quer dar um espaço agora, né? 10 Pra gente, anos. Crescer um pouquinho, sim, né? pra gente respirar. Porque eles falam tudo ao mesmo tempo, né? Sim, eles choram todos ao mesmo tempo, né? Eles Quando pedem um- tudo ao mesmo tempo. Quando um machuca, chora, todos machucam. quando um chora, o outro se sente inspirado a chorar. Ah, por que não chorar? Então vamos chorar. Aí eu, então chora, gente. Chora e a hora que acabar, a mamãe, a gente conversa. E quando era ano de 2019, eu tinha um desejo estranho, porque é estranho, né? Que ninguém carnalmente falando vai querer isso, uma mulher, de entregar os meus cabelos para Deus.
Só que na época eu fiz um voto, foi meu primeiro voto e tal, mas eu não tive a bênção do pastor, do meu pastor na época, né, disso. Mas eu também senti que faltava muita coisa para isso acontecer. Eu falei, amém, Senhor, não sei quando isso vai acontecer, mas no fundo eu sabia que isso um dia ia acontecer. E aí, aquele desejo sempre estava ali no meu coração, e aí Rafael começou a ser um grande incentivador, né? Ele falou assim, para de ser medrosa, para de se importar com a opinião dos outros, né? Você tem que fazer isso, você sabe que é de Deus. Eu falei assim, amor, eu preciso de um... É muito bom ter um marido que entenda isso, porque a mulher tem isso desde a sua infância. Vocês vão criar 3 mulheres. Ela tem muito o que os outros acham. Sim, sim. E eu falei assim, amor, eu preciso de um fundamento. Eu já entendi que é para acontecer, mas eu preciso de um fundamento. Ele, como assim um fundamento? Não, eu preciso de um propósito. Eu sei que é para fazer. Todas as vezes que eu me via de preto, de luto, e o Senhor estava acrescentando a mensagem aos poucos e tal. Eu falei, mas eu preciso de um propósito. Por que isso? O que o Senhor quer? O Senhor quer me usar para alguma coisa. Quando eu conheci os dois, eu estava numa das minhas noites, né, chorando, e o Senhor falou assim, você não queria o seu propósito? O seu propósito chegou. Eles são o fundamento que eu precisava te dar para você concluir esse voto. Porque enquanto eu não volto, a terra permanece de luto. E muitas Malus, muitos Cauês vão continuar sofrendo. Então você vai estar de luto, porque eu ainda não voltei. E ele me deu 2 palavras. Está em Ezequiel 22:30, quando ele procura um homem para se colocar na intercessão e ele não encontra. E João 11, quando Marta e Maria dizem para eles, né, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Então, tudo isso que o Senhor fez e continua fazendo não é uma causa nossa, é uma causa dele. E ele está usando a nossa casa para comunicar uma mensagem para a igreja. E de maneira peculiar o meu corpo. Então, assim, é uma questão que vai muito além da nossa família, não é uma realização pessoal, é de fato um plano que Deus está escrevendo, usando a nossa casa para escrever e reescrever na vida de outras famílias. E a gente tem visto outras famílias compartilhar com a gente que já existiu o desejo, mas que a nossa história incentivou. Então a gente está vendo essa semente florescer aos poucos. E é isso que a gente quer. É porque, entendeu? Infelizmente, não é falado sobre adoção dentro da igreja hoje em dia. É muito difícil você chegar no culto e ver alguém falando sobre adoção. Sim. E quando fala, você é tolhido de uma certa forma. Não, mas essa é uma experiência dela. Não, gente. Talvez você não seja chamado, vou falar para você. Talvez você não seja chamado diretamente para adotar, mas para se envolver com a causa da adoção, essa é uma causa da igreja. A Bíblia diz que a verdadeira religião é essa, que alcança as viúvas e os órfãos. Então, se a igreja não se envolve com a causa da adoção, alguma coisa tá errado. Essa conta não tá fechando. Então, assim, todos nós fomos chamados para nos envolvermos com a causa. Talvez não para adotar de fato, mas para se envolver com a causa da adoção, sim. Inclusive, nesse testemunho do pastor Arthur Galina, né, ele diz isso, que ele se arrumou para ir ao monte orar para saber se ele deveria adotar. E ele falou que quando ele chegou no monte, ele se sentiu um palhaço. Porque o Senhor falou assim, você veio aqui para me perguntar se é para você adotar? É óbvio que é para você adotar. Porque já vi uma história, né? A história deles é muito linda, poderosa. Aí ele falou assim, é óbvio que é para você adotar. Você vai me perguntar? E aí eu lembro quando o Rafael viu isso, ele falou, nossa, foi exatamente isso que eu senti. Tipo assim, é óbvio, né? Vocês se encontraram, né? E quando eu contei da gravidez de Maria, se eu não tivesse engravidado de Maria, eu teria adotado outra criança. E aí, olha só, em 2022, final de 2022, eu engravidei pela 3ª vez e perdi esse bebê. Então, Deus estava nos separando porque Ele queria, a nossa história já estava escrita com Malu e Cauê nela. Entendeu? Então, assim, não é é bom sempre... assim, eu posso até... as pessoas questionam muito essa parte espiritual, mas não tem como tirar. Foi o Senhor que nos chamou, é Ele quem está fazendo, e existe uma mensagem que ela é superior, inclusive, a tudo isso, para ser comunicada, entende? Então, por isso que a gente sofreu tanto. Sim. Porque uma causa grande... a renúncia é grande. A gente precisava passar por isso tudo para estar aqui hoje poder falar. Movedora.
A gente só se move quando algo vem como uma onda. Um tsunami só destrói uma Sim. cidade, que é o tamanho da onda. Sim, sim. Essa onda não ia ser tão alta e chegar em tantos lugares se fosse, Sim. ai, gostei, Deus falou que é. Hoje eu posso falar aqui. O meu pai, por exemplo, ele Nossa. foi uma pessoa que parou de falar comigo, me bloqueou no WhatsApp, porque ele falou, ó, se você quiser... Ele tinha o seguinte, a gente já tinha Nalu e Maria, eu vou tirar de Nalu e Maria e vou botar mais para 2. Ele criticava isso para mim. Eu falava, pai, mas eles são nossos filhos, eu não tenho o que fazer. Se eu tenho 2 maçãs, uma para Nalu, uma para Maria, eu corto no meio, multiplica, os 4 vão Tem comer. gente que Jesus E multiplica nisso ele pão, a ficou gente multiplica maçã. totalmente contra, ele não quis. Hoje em dia, eu fui na casa, ontem eu vi no culto aqui em Campos, né? Passei na casa dele, ele comprou um boné do Homem de Ferro pra Cauê. Bota nele lá, Rafael, tira uma foto pra mim. Ele chega, vem vovô, abraça vovô, que não sei o quê. Hoje em dia é uma paixão dele. Então, assim, Ou seja, as pessoas que se levantaram contra, agora estão vendo, foi Deus que moveu isso tudo e não tem mais o que a gente fazer. existiu uma preocupação, né, Sim. legítima, plausível da parte dele, e a gente respeitou muito isso ele. Mas eu falei com ele, tio, eu chamei ele de tio. Eu falei, tio, deixa Deus mostrar pro senhor que é ele que está fazendo isso. Talvez esse seja o momento para Deus ativar a sua fé e ver que aquilo que ele manda fazer, ele se responsabiliza para cuidar. Uma amiga, uma ovelha, também me disse isso, Carol, Deus é responsável. Ele é um Deus responsável. Eu sempre falei para as pessoas que têm filhos que cada filho que Deus dá, ele dá a provisão. Sim. Larissa, mas eu queria dar uma viagem para Disney. Eu falo, você vai dar. Deus dá a provisão, Deus dá o chão, Deus faz. É uma coisa que eu não sei te explicar como é que brota roupa, brota comida, brota trabalho. Foi no mesmo dia que eles foram lá para casa, foram dormir, a gente ligou pro nosso pastor. Pastor, olha aqui, a gente conseguiu ligar brincando com eles. No mesmo dia a gente recebeu uma oferta. A igreja nossa abençoou a gente com uma oferta, ó. Eu sei que agora vocês vão ter essa nova vida, então a gente quer abençoar. E outras pessoas Um amigo nosso mandou uma oferta pra gente, eu lembro que eu fiquei assim. E assim, você sabe, é Deus tocando, porque a gente não move nada, né? A gente ficou, agora, uma semana, que Dei vai falar em casa. Levou... porque eles mamam, né? E aí, Nalu e Maria não tem hábito de mamar. Mas agora todo mundo mama, né? Porque um tem mamadeira, agora todos querem ter mamadeira. Então, aquilo que nunca tinha lá em casa, que era muito leite, achocolatado, agora tem. E aí, ela chegou lá em casa com 2 sacos de leite em pó, 2 sacos de achocolatado. Eu falei, nossa, mamar tá garantido até pro mês de julho agora. Então, assim, se a gente não vê milagre nesses detalhes, a gente vai se perder. E as pessoas olham pra gente hoje em dia e falam, pô, ali Rafael trabalha, eles não têm, olha pra gente, não tem uma vida pra sustentar 4 crianças, mas quando vê a gente, cara, como que eles conseguem? É Deus. É Deus. Porque se fosse só a gente não ia conseguir mesmo, Você não. sabe que as pessoas esperam muito o discurso, né? Carol prega. Sim. As pessoas esperam que isso mova. A vida move. É. Pregação é só você ser usado. Sim. Você é um farol. O Senhor transpassa você para Sim. brilhar Ele. Sim. A vida é o maior testemunho. Sim, sim. O maior ato geracional de É. mover as Fica. pessoas é vida. É o legado, fica. Aí rede social, não só... Eu amo rede social, trabalho com isso. Mas na rede social você converte, você move pessoas. Sim, com Você certeza. fala, que fé, 2 para 4. É. Que fé, uma espera dessa. Eu acho que a gente tem a vida de vocês, como você falou, é um grande... As pessoas veem um micro, mas é um grande chamado que o Senhor tem. Esse podcast vai desenrolar muita coisa que vai nome de acontecer na vida de Jesus. vocês. E na vida de outros, eu espero. em nome de Mas Jesus. como forma de testemunho vivo, que as pessoas gostam de ver. Antigamente, quando ia pregar, falava, nunca fale de você, nunca conte de você. Nós estamos numa era que a gente tem que contar da gente, a pessoa acreditar. Testemunhar aquilo que Jesus fez em você, né? Mostrar suas marcas, né? Falar assim, eu passei isso, passei aquilo, vivi aquilo, a pessoa vai ver verdade. Falar, é o Senhor mesmo, a pessoa Ele é real. Em várias formas. A gente lá na nossa antiga igreja, a gente nunca parava para entender por que as pessoas vinham pra gente os mais problemáticos da igreja. Os mais doidos vinham pra igreja, poxa, tô precisando conversar. Mas quando você ia ver, não, tô enfiado nas drogas, opa, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu saí, eu venci, Você hoje eu conhece tô a aqui. pastora Eide? Sim. Conheço. Ela fala, eu era louca, maluca, um dia falar, nunca vai ser pastor. E Deus falou, vai ser sim. Ela falou, só vem os pior pra mim. Mas é isso. Quando já tá na UTI, a gente, aí vem pra nossa mão. Aí o nosso Só pra testemunho. terminar, você falou que vai fazer um voto, né? Isso. Não, eu vou terminar agora. Vai terminar o voto. Isso. Entendi direito. É assim, ó. E tem um tempo, você vai continuar. Não, vai ser uma vez. Uma vez, essa vai isso. ser a entrega. Isso, me entrega. O luto do que foi vivido. Sim.
porque o Senhor trouxe vida. Isso. Amém. Amém. Gente, eu não sei vocês. Eu ficaria umas 3 horas aqui. Mas já Posso fazer um último Pode, pedido? pode. Meus irmãos, tenham filhos, meus irmãos. Não tenham medo do dinheiro, não tenham medo da sociedade. Tenham filhos. A Bíblia diz que os filhos da mocidade, eles são um motivo de alegria maior ainda do que em qualquer outra fase. Então, agora a gente tem uma coluna boa, a gente tem um joelho bom, né, meu amigo? Agora a gente tem tempo, energia para correr, para abaixar, para levantar. Então, assim, tenham filhos. A Bíblia, na Carta aos Exilados, né, que Deus manda Jeremias escrever, foi a primeira ordem que Deus manda Jeremias escrever, isso, multiplique-se. Será que existe situação mais difícil do que os judeus exilados na Babilônia? Claro que não. Hoje a gente tem delivery, hoje a gente tem Uber, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem tudo. Tá difícil, tá? Eu lembro que algumas pessoas falam isso pra mim, nossa, cara, mas tem coragem de ter filho num mundo como Parece que tá esse? fazendo um crime, não parece? Eu me senti uma criminosa algumas Você tem vezes. coragem de ter mais filho num mundo como esse? Eu falei assim, mas eu não sou desse mundo. E eu vou trazer luz. E eu sei o que eu cuido dentro E a de gente casa. precisa colocar pessoas boas, Boas os no filhos de mundo, Deus têm que é. avançar. Tá? Tem religiões que tem muitos filhos para Pra proclamar isso. religião. Uhum. E, Aí você chega na igreja cristã, que é a palavra de Cristo, que o Senhor manda ser sal da É. terra e luz do mundo. Não. Não, vou ter só umzinho. a madre está cerrada. Hoje a gente está sendo o faraó da nossa própria vida. O faraó, quando ele começa a ver o crescimento do povo hebreu, ele começa a dar mais trabalho para que isso se cesse, porque ele tinha medo e eles só se multiplicavam. Mas hoje a gente nem precisa de um faraó, a gente mesmo está sendo o nosso próprio faraó. Então, a gente precisa voltar à essência disso, né? A gente precisa voltar à essência daquilo que está escrito, não é daquilo que a pastora Carol pensa, do que o Rafael pensa, não, é aquilo que Deus pensa. O que Deus pensa? Deus ama a família. Deus ama quem se dedica pela família. Deus ama para quem se abre à vida, né? Eu não estou levantando a bandeira da comunidade dos abertos à vida, não. Isso é uma Mas outra história. Mas a gente precisa abrir a nossa mentalidade a respeito daquilo que Deus pensa sobre os filhos. São bênçãos. São Herança do bênçãos, são Senhor, heranças, cuidado deles. são flechas, né? Posso ir além. Um empréstimo de Deus, porque filho não é patrimônio É, nosso. não, a gente É devolve. meu, vai crescer. Não, a gente Não. pensa assim, nós temos filhos, nós amamos nossos filhos, nós lutamos pelos nossos filhos. Mas são apresentados ao Senhor. Sim, mas no É. dia que o Senhor fala, ó, ele vai para tal lugar, tá bom. São os Amém, Senhor. nossos Samuéis. Fui visitar uma igreja e a esposa do pastor veio falar comigo. Ah, meus filhos. Aí eu olhei pra filha e falei, você sabe que ela vai pra missões, né? Eu e minha boca grande. O olho dela arregalou. Show de lá. Eu falei, eu sei sim. Eu falei, então tá, Deus só tá confirmando. Meu Deus, 18 anos, vai fazer 18 anos no dia. meu Eu falei, Deus. Deus, você sabe que ela vai pra missões? Ela falou, eu sei. Aí meu marido olhou e falei, Deus mandou, eu só obedeço. Mas tem hora Você que eu só não fala. queria. Porque é verdade, a gente tem um apego. É. Mas assim, gente, tenham filhos. Tenham Sim. filhos. De Tenham via que filhos. você gerou de adoção. E outra coisa, existem filhos como oráculos, mas tem filhos que são espirituais. É, Uhum. a gente gera no nosso ventre espiritual. Gente, essa não é da mesma congregação, não tá aqui, mas tenham. Tem. Cuidem, amem, Cuidem de chamem pessoas. de filhos. Que eles precisam disso, eles precisam de alguém Eles precisam de destino. para saber pra quê? Eu só quero te ouvir. E pra Não pode caminhar falar, junto. vem, Sabe, pra ter vamos. liberdade de aparecer na Sim. sua casa, Sim. de estar com você, de ver você Sim. como pai, como mãe, de estar com seus filhos. As pessoas falavam isso com a gente, a casa de vocês não ficam quietos. Não, não fica. Não fica Porque, vazio Rafael, Carol, o tempo todo. é o tempo todo, mas Graças a gente a ama Deus. isso, sabe por quê? Como Graças você falou, a são Deus. filhos espirituais que não é questão de dependência, precisam da gente. Não, mas eles Não. sabem, poxa, se eu for eu conversar com eles, eles vão me abraçar, eles vão me acolher. Deus É vai falar isso. comigo, né? Eles vão ter uma palavra de Deus, não é uma palavra deles, uma palavra de Deus para me A abençoar. gente tá caminhando pro final, mas eu quero dizer pra você que a internet tem muito a falar sobre a maternidade real. Você sabe muito bem disso, tá? Uhum. Paternidade não se fala tanto, Uhum. É. mas fala-se muito, tem que ser real, quer choro, quer não sei o quê. Gente, passa. Tudo passa. E assim, tudo que é belo é difícil. Amanhã até vou pregar sobre isso. Todo mundo pensa muito numa vida muito linda, muito Não. novela, muito seriado, muito rolê. Mas, na verdade, o que o Senhor nos chama a viver, na verdade, tem dores, Olha, pesares. essa sala que vocês montaram, ela é linda, mas teve muito desafio para montar. Vitor chega 1h30 antes. Meu Deus. Pra fazer só isso aqui, que o pessoal assiste e fala, que legal! Você vai construir a sua empresa, você tem seus desafios para construir a sua empresa, apesar de ser um sonho. Você quer uma aprovação numa faculdade, você vai ter que abrir mão de muita coisa para ser aprovado. É difícil.
Mas a dificuldade não tira a beleza das coisas, Não. né? E a maternidade é a mesma coisa. É difícil, é desafiadora, mas continua sendo linda. Como tudo. Tudo. Nós gente, vamos lá, acordem, casais, casem primeiro caso. Deus ama casamento. Sim. Deus fala isso, ama casamento. Tenham filhos, vivam e se abram para obedecer o Senhor como eles exatamente. obedeceram. Eu vou dar um espaço para vocês falarem ali, Uhum. mandarem mais um recado, mais um beijo, mais um abraço para quem vocês quiserem. Eu queria falar só da parte paterna, porque não é falado, Não é, né? infelizmente. E eu quero falar para os pais. Isso, arrasou. Por cara. quê? Porque eu saio de casa cedo para trabalhar, eu chego em casa por volta de 5 e pouco, 6 horas. Eu sei que o dia de Carol é cansativo, por ela ficar com 4 crianças em casa. Então, eu deixo ela descansar, mas é prazeroso para um pai trabalhar, chegar em casa, ver aquela casa cheia de criança. Às vezes o pai torna isso como um peso. Às vezes isso entra no nosso coração, tipo assim, caraca, eu vou chegar em casa, são 4 crianças gritando, como que vai ser? Mas eu posso falar com total autoridade, é bom demais. Eu chegar em casa, eu ver o amor deles por mim, um cara que está ali trabalhando o dia inteiro, longe deles o dia inteiro, a saudade que eles têm, os dois chegaram na casa tem um mês. A falta que eles sentem de eu chegar ali, abraçar, beijar, ficar no sofá, vendo televisão com eles, é imensa. Aí você pensa em quem tá preocupado com a própria vida, chega em casa e não tem ninguém. Sim. Tem só a esposa, só o casal. E é Então, vazio. igual a gente está encorajando, encoraja vocês, homens, tenham filho. Se a mulher quer ter, Deus mandou, vai. É. Não fica com medo, porque os homens ficam assim, ela quer engravidar, eu não, eu vou fazer vasectomia, eu vou fazer isso, eu não quero mais filho. Cara, vai. Mas será que isso é de Deus pra você? Às vezes a gente toma decisões. É. Eu não quero mais. Mas peraí, já orou? Já perguntou a Vai. Jesus se é isso que ele A quer, né? gente aqui, eu tenho 33, Carol tem 31. Ih, vocês estão muito... tem muito filho Nós, ainda pela... nós somos novos, ou seja, era pra gente, não, vamos curtir. Mas não. A gente quer curtir A com os gente nossos a filhos. gente quer aproveitar eles vida e é não é prazeroso monótona, demais. cara. Ah, não. Não é não, nem um Você pouco. É vivo, sua casa é viva. Cheio de brinquedo. Aí daqui a pouco passa, amiga, É. bicicleta no meio da sala. Tem Ô, duas Jesus. gigantescas. Você vive. Então, assim, o nosso conselho, acho que como pais, É. que concorda, tenham vida, tenham famílias, tenham filhos, Sim. vivam e obedeçam ao Senhor. Isso. Sim. Com certeza. Respondam o chamado do Senhor para a família. Amém. Amém. Gente, eu quero agradecer vocês imensamente. Imensamente quero agradecer. Vocês estão respondendo algo que vai muito além do que a gente está conversando aqui. Amém. E eu sei que a provisão do Senhor é sobre a casa de Amém. vocês. Amém. Em nome de Jesus. A provisão e o maná dele é para cada dia. Amém. Mas mês que vem, A Mês gente que vive vem, assim. mês que vem. Mês que vem, Deus já planejou. A gente sei lá. férias, viagem, futuro, festa de 15 anos. Hum. Senhor Tudo. tá à frente. Amém. Isso. Espero vê-los muito. Amém. Em 4, nome de 5, Jesus. 6. No tempo dele. Ah. veremos. Mas agradeço muito, viu, gente? Igualmente. Viu? Vocês vão poder mandar um beijo aqui pra quem vocês Tá quiserem, pras bom. crianças. Manda tudo. um beijo aí. ó. Manda um beijo pras crianças. Pra mandar. Beijo na Lu, E se esquecer Malu, de falar Maria e Cauê. Um beijo, mamãe ama, papai ama. E, pessoal, se eu puder, assim, finalizar um conselho. Amem a Jesus. Amem a Jesus acima de tudo. Porque quando a gente ama Jesus antes de tudo, com tudo que a gente tem, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, aí obedecer não fica tão difícil. As coisas ficam mais fáceis. Renunciar não fica tão difícil. E entender o que ele quer que a gente veja e ver as coisas como ele vê já não fica tão impossível. Então, ame a Jesus. Não o evangelho ele é muito simples. Essa é a lei. Ame a Jesus, ame ao Senhor teu Deus e ame o seu próximo. E aí você já vai ter um caminho bem pavimentado aí para a sua vida de fé, para a sua vida de obra e para a sua vida de obediência. Ame a Jesus. Arrasou. Gente, prazer. Você que ficou aí, lá, chorou, coração esquentou, repensou suas decisões. Manda esse podcast para quem você Amém. conhece, para quem você precisa, seja um canal de bênção do Senhor. Que essa história chegue muito longe, além do que eles imaginam, através do nosso ID. Amém? Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.